Isso, aí, beleza, tranquilo. Aquele do moleque Ricardo, esse livro é meu xodó, bota aí, beleza? Epa, tava gravando, nem percebi. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui novamente, papo nada sério, trazendo para vocês aquela temática, né, que nós definimos já há algum tempo e anunciamos nas redes sociais desde ontem. Quem acompanhou aí Instagram, WhatsApp e tem os seus stories, pode observar lá a nossa divulgação acerca da temática do vídeo da semana. E assim, o tema foi escolhido praticamente a dedo. Desde moleque, eu acho que desde adolescente, quando eu li pela primeira vez um dos maiores romances, eu considero, né, do grande escritor paraibano José Lins do Rego, o moleque Ricardo, que foi um tema que me interessou bastante dentro, né, de todo o universo da história em si que era narrada. Era um dos fatos históricos que corroboravam para o enredo da história do livro, tá? Era a greve geral, né, de 1917, portanto há 102 anos atrás, 103 anos atrás, nós tivemos esse evento real, fato, e que, né, para corroborar com o enredo de uma história fictícia, até certo ponto, o autor achou por bem colocar nesse enredo. Mas agora é interessante que se dá muito foco a essa greve geral, porque ela teve justamente um impacto bem mais forte, uma mobilização bem mais forte no estado de São Paulo, que naquela época, ao lado de Minas Gerais, era um dos estados mais ricos da federação, sendo que São Paulo se lançou primeiro no advento da questão da industrialização, né? E essa greve ela tem um impulso, ou toma um impulso justamente no meio do operariado fabril, né? O operariado que tinha nas fábricas o seu sustento, o seu trabalho diário, né? E bote diário nisso, e acima de tudo, dentro dessas condições que eles tinham para executar os seus trabalhos, foi que surgiu a ideia dos primeiros piquetes, né, os primeiros movimentos de paralisação, até levar a esse maior evento aí com relação a essa greve que foi deflagrada no final de maio, começo de junho de 1917. Só que a gente vai estar falando em detalhes sobre alguns aspectos, né, detalhes específicos do que nós já conhecemos e dando algumas pinceladas a mais no que já se conhece acerca da história em si, beleza? Mas essa será apenas uma das temáticas de hoje no nosso vídeo da semana. Aguardem! E como todo fato histórico, né, que se preze é contado, a gente tem que entender basicamente qual foi os eventos anteriores que de fato levaram à deflagração da greve geral em 1917, gente. Então, assim, tudo começa já com os primeiros imigrantes que chegam no Brasil. Então, eles vêm para cá substituir a força de obra dos afrodescendentes, dos antigos escravos, né, que haviam sido libertos com a força da Lei Áurea, ocupam primeiras fazendas lá no interior, as fazendas de café. E quando falamos em café, nós falamos de barões do café, né, os grandes produtores. E, sem dúvida, houve alguns ganhos consideráveis, né, por parte desses grandes produtores, porque o café era o principal produto de exportação no Brasil naquela época, o número um, né? E quem exportava ganhava muito dinheiro. E aí, na primeira década do primeiro século, do século XIX, né, entre 1901 até 1910, houve um crescimento, um aumento dessas exportações e o capital, né, que vinha para a mão desses cafeicultores era imenso. Então, assim, incentivados pelo governo a direcionar parte desse dinheiro, né, para justamente a criação de um polo industrial, a indústria do Brasil começa, então, aos poucos a engatear. Muito no início por conta da necessidade do Brasil produzir aqui mesmo produtos que vinham de fora. Então, tanto que as primeiras indústrias que são formadas aqui são indústrias direcionadas para isso. Têxtil, de alimentos, né, de vestimenta, de calçados, enfim. Esses produtos que antes vinham importados, o Brasil passa então a produzir aqui numa larga escala, conforme vai crescendo, vai surgindo as indústrias direcionadas para esses produtos que naquele momento passam a ser produtos primários, importantes, necessários na primeira ordem de produção para que possa inicialmente bancar, né, ou satisfazer o mercado interno. Então, com o aumento das indústrias, também vai aumentar a necessidade da mão de obra qualificada. E quem melhor do que os estrangeiros, né? Os imigrantes que já vinham lá da Europa, muitos da Itália, outros da Polônia, enfim, de vários países, que já tinham um polo industrial
bem definido e muitos deles já haviam atuado, já haviam trabalhado nessas indústrias. E esses foram aqueles que primeiro encabeçaram o primeiro operariado brasileiro, né? Os operários das indústrias, com alguns outros brasileiros que, sem nenhuma experiência, eram treinados por estes e aí ganhavam então a possibilidade de atuarem no campo industrial, certo? A partir daí, do aumento da força de trabalho dos imigrantes com alguns brasileiros e o aumento da indústria, começam também os problemas de relacionamento entre empregadores e empregados. E parte desses problemas devido a alguns fatores muito importantes e decisivos para que houvesse de fato a mobilização de alguns cabeças, né, atuantes dentro do movimento operariado, né, o aumento do proletariado, aqueles que de fato vendiam a sua mão de obra na indústria para poder então sobreviver. E esses problemas passam a gerar grandes discussões que vão levar de fato a esses desentendimentos. Como então poderíamos definir a vida, né, dentro das fábricas naquela época, naquele momento? Gente, o regime, né, a disciplina dentro das fábricas era rígida, muito rígida. Tipo assim, você faltar um dia de trabalho, atrasar, isso aí poderia gerar algumas penalidades sérias, como até corte de parte do salário, o que para eles era demais, porque o salário já era muito pouco, muito baixo. Então, assim, eles se esforçavam ao máximo nesse sentido de não faltar. Outra coisa, muitas vezes eram causados até mesmo castigos corporais a quem infringisse as regras que existiam dentro da empresa. Então, assim, as regras para se fazer o que era errado e se cobrar existiam, porém para se respeitar os direitos, que na verdade não tinha nada por escrito, não tinha nada definido, era apenas trabalhar e ganhar pelo que faziam, gerou esses conflitos. Não à toa isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Para vocês terem uma ideia, o homem, o que ele ganhava, principalmente se fosse um homem casado, mesmo não casado, o que ele ganhava era insuficiente para sustentar a família, caso ele tivesse. Aí vem aquela necessidade da mulher trabalhar e até de filhos, isso mesmo, menores de idade, crianças também trabalharem para complementar esse salário tão baixo, né, que o cabeça, o então chefe da família, o homem, ganhava pelo trabalho que faziam. E tem esse detalhe, já era pouco que o homem só ganhava. Pasmem, as mulheres ganhavam a metade do que os homens ganhavam. E as crianças, metade do que as mulheres ganhavam. Dá para imaginar como que isso se encaixava na cabeça das pessoas? Não tinha como. Essa era uma das condições adventas, né, que existiam naquela época dentro das fábricas, né, dentro do campo de produção. Fora isso, a questão da pouca iluminação nos canteiros, né, nos locais, nos galpões, nas fábricas, a falta de equipamento de proteção que gerava muitos acidentes, e esses acidentes ocasionavam muitas vezes a quem, né, era cometido pelo acidente uma falta de reparação, porque eles podiam ficar inválidos, não poderem mais trabalhar, não tinha então um auxílio que o garantisse caso eles ficassem inválidos com relação ao que eles faziam, né? E isso tornava as condições de trabalho totalmente insalubres. Fora isso, apenas 16 horas de trabalho por dia. Dá para você? Pois é, naquela época era assim. Não à toa eles começaram aos poucos a se mobilizarem para mudar essa situação. Nós falamos no início da importância que os imigrantes tiveram nesse processo, né, de formação da cabeça e da ideia que iria mobilizar o operariado brasileiro dentro das fábricas, né? Pra vocês terem uma ideia, o historiador, meu colega o Boris Fausto, ele falou que só em 1920 o percentual de funcionários imigrantes que existiam dentro das fábricas em São Paulo era de aproximadamente 51%. Quer dizer, a maior parte dos funcionários eram imigrantes. E no Rio de Janeiro, 35%, que já também não deixava de ser um percentual alto. E muitas vezes, pelo fato de serem estrangeiros, isso gerava alguns conflitos com os operários brasileiros. Mas nunca, em nenhum momento, essas diferenças entre eles permitiram que eles deixassem de se organizar. Então, cada vez mais, a partir da segunda década do século XX, eles começaram a se mobilizar, começaram a agir e formar, né, naquele momento, cópias do que seriam justamente os primeiros sindicatos, né,
naquele caso não oficial no Brasil, porque não havia nenhum tipo de legislação em termos de trabalho para reger o trabalho no Brasil, tá certo? Muito menos atuação de sindicatos. Então, na verdade, eles só existiam no papel, no ajuntamento dos cabeças para organizar movimentos de greve, pequenos piquetes, passeatas, mas oficialmente eles não existiam, embora fossem bastante organizados, bastante articulados naquele momento. E aí passa a surgir no final da primeira década, entre 1906 e 1907, os primeiros movimentos organizados, os primeiros sindicatos não oficiais que iriam passar a organizar toda essa mobilização em busca e na luta por melhores condições daquele pessoal nas fábricas. Que, convenhamos, quem trabalhasse naquela época estava ferrado. Mas a gente não pode falar, né, de greve geral de 1917 e outros movimentos que ocorreram voltados, né, ou feitos pelos operários brasileiros e estrangeiros naquela época, sem citar as ideologias que impulsionaram esses movimentos, que impulsionaram justamente a organização operariada do proletariado brasileiro. Estamos falando do anarquismo, defendido pelo russo Mikhail Bakunin, entre outras coisas, preconizava a não existência de autoridade e a possibilidade das pessoas poderem resolver seus problemas ou se gerirem, se autogerirem sem necessidade de governos. E também o socialismo, né? Era uma doutrina defendida e escrita abertamente pelo alemão Karl Marx, né? E que, entre outras coisas, pregavam a ditadura do proletariado, né? Ou do operariado, onde eles poderiam então articular suas ações e manter no Estado todo o poder concentrado dos meios de produção, beneficiando assim o trabalhador como um todo. Ou seja, seria um apregoamento da tomada do poder pela parte dos mais humildes, daqueles que de fato eram, né, a força motriz do trabalho, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Só que tinha um pequeno problema. No meio dos dois, o liberalismo, onde o capitalista, né, aquele que tinha o poder, tinha o capital, tinha o dinheiro em suas mãos para poder mandar e desmandar, abrir fábricas, fechar fábricas ou atuar em qualquer tipo, né, de frente geradora de emprego e renda, eles eram totalmente contra ou avessos à ideia de que o proletariado tivesse nas mãos os meios de produção, ou seja, o poder em si. E isso gerou conflitos em cima de conflitos dentro desse processo. E, na verdade, quando não há conciliação de ideias, principalmente de ideologias, o caos, a bagunça e os protestos sempre vão predominar.